Vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos avançando em um estudo bíblico e agora, com a transmissão dos nossos cultos, é possível nós aprofundarmos em alguns textos da palavra de Deus, e é o que nós estamos fazendo já há 2 quartas-feiras. Estamos estudando o texto de Atos dos Apóstolos. Eu quero convidá-lo para que abramos este texto, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Capítulo de número 8 do livro dos Atos. Atos dos Apóstolos. E o capítulo 8, o verso que estamos lendo, a partir do versículo de número 26. Os versículos a partir do versículo de número 26. A epígrafe deste texto: Felipe e o eunuco etíope. Os que encontraram, digam amém. Amém. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te. Uma vez mais, e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Apenas esta frase, todos juntos, por favor, até o ponto final. 1, 2, 3. O 27, a primeira expressão. Vamos lá? 1, 2, 3. Isto. Só aí. Ele levantou-se e foi. Todos juntos. 1, 2, 3. Ele levantou-se e foi. Amém. Meus irmãos, esse texto tem sido alvo da nossa atenção, como eu tenho dito já há algumas quartas-feiras. Há 2 quartas atrás, nós fizemos aqui uma introdução geral sobre este diácono, por nome Felipe, que é levado por Deus, dirigido por Deus, para esta missão em uma região desértica. E na segunda quarta-feira, portanto, a quarta-feira passada, nós falamos aqui sobre a compreensão no tocante ao tema da direção divina, que nós precisamos compreender que somos dirigidos por Deus. É Deus quem dirige a sua obra, é Deus quem dirige os nossos passos. E é bom que nós sempre busquemos pela direção de Deus para as nossas ações. Hoje, esta terceira quarta-feira, eu quero falar com os irmãos sobre posicionamento, ou o nosso posicionamento diante de Deus. E falar sobre posicionamento, falar sobre termos uma posição, é algo muito importante, haja vista que na quarta passada nós falamos sobre um Deus que dirige, sobre um Deus que dá o norte, sobre um Deus que guia. Agora, nada adianta nós tomarmos conhecimento da direção de Deus se nós não estivermos dispostos a termos um posicionamento positivo em resposta ao que Deus nos dirige. Quantas pessoas muitas vezes buscam uma resposta divina, uma direção divina,
mas faz completamente diferente daquilo que Deus dirigiu, daquilo que Deus orientou. Então, não basta apenas termos uma direção. Nós precisamos ter um posicionamento de acordo à direção que recebemos do Senhor nosso Deus. E pensando nisto, e se você, aqueles que participaram aqui presencialmente do culto de quarta passada, e aqueles que tiveram minimamente o interesse para acompanhar por meio da nossa transmissão, você irá conectar a mensagem ou estudo de quarta com o estudo de hoje. Pois, ao falarmos sobre um Deus que está nos dirigindo, nos mostrando o caminho, nos mostrando a direção, nem sempre essa direção, ela nos faz sentido quando recebemos da parte do Senhor. Às vezes parece um tanto que estranha a direção que o Senhor está dando para as nossas vidas. E é por isso que hoje nós falaremos sobre, ao ouvirmos a direção de Deus, o melhor a fazer é termos uma posição imediata em obediência ao que Deus quer que façamos. Mas não sabemos o que está por vir. Mas só pelo fato de termos uma direção de Deus, nós já podemos nos tranquilizarmos. Muitas vezes, nós colocamos no GPS um local de destino, e eu não sei se você já passou por isso, mas aí você vai pelo caminho e de repente falta sinal no GPS. E aí o GPS fica ali procurando o sinal para poder te mostrar a direção, e você vai andando, e aí de repente chega um lugar que tem direita, tem esquerda, e aí lhe falta a direção. Isso dá um desespero, porque a gente fica sem saber, e agora, direita ou esquerda? Quantas vezes a gente já parou na bifurcação e diz, espera aí, e agora? Faz o quê? E agora? Para a direita ou para a esquerda? Já viu quanto, irmãos, traz insegurança quando a gente não sabe o que fazer e quando a gente não sabe para onde ir? Daí a direção ser imprescindível para a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Agora, quando a gente tem direção, irmãos, quando volta o sinal, e é por isso que a gente tem que estar conectado com os céus. Quando volta o sinal e preenche ali o trajeto, aí você vai seguro, diz, não, eu vou porque eu sei que eu vou chegar no destino certo. Glória a Deus. E nesse texto nós vemos o Senhor dirigindo, orientando um diácono da igreja, Filipe, para que ele saísse do movimento que estava acontecendo em Jerusalém, já havia tomado Judeia. Aliás, o capítulo 8 demonstra que o evangelho chega em Samaria, mas agora o Senhor tira este obreiro do meio deste movimento tão especial de pregação, de libertação, de curas, e leva ele para um caminho deserto, um lugar onde certamente ele poderia até questionar, pois a Bíblia diz, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, um lugar que estava deserto. E falamos bastante sobre isso quarta-feira passada, mas o que chama a minha atenção, e eu quero levá-los a um olhar aqui para este texto, é sobre o posicionamento desse diácono. Ele não questiona, ele não pergunta o que estaria por acontecer. Ele não leva em consideração a mensagem desta direção, pois já na mensagem estava, vá para um lugar, um trajeto que está deserto. E se está deserto, irmão, o que se esperar de um lugar como este? Mas mesmo ele recebendo tal orientação, ele toma uma posição, a posição correta, que é a posição de obedecer o ide, a mensagem, a voz. Louvado seja o nome do Senhor.
Hoje eu estava meditando nessa passagem, nós demos atendimento aqui durante o dia, manhã e tarde, e chegou um momento que sobrou um tempo ali, e eu comecei a aprofundar-me, e eu fui levado para esta escrita de Lucas. Lucas, quando escreveu este texto, ele relacionou aqui algumas palavras, algumas frases, e para estudarmos o texto sagrado, muitas vezes recorremos ao que chamamos de etimologia, que é o sentido da palavra em sua origem, e também a semântica, que é o sentido da palavra na frase ou nos textos em que ela foi ou fora inserida. E aos estudantes da palavra de Deus, é sempre importante levarmos em consideração alguns elementos ao estudarmos a palavra de Deus. Primeiro, quem é que está escrevendo? Nós já vimos que quem escreve esse texto é Lucas. Ele que escreve o texto de Atos dos Apóstolos. Segundo, precisamos entender a intenção do autor, porque quando ele escreve com uma intenção. E dentro daquilo que chamamos de intencionalidade autoral, nós temos as palavras que este autor, ele coloca em sua composição. E dentre estas palavras está essa ideia de levantar-se. O texto que lemos, os 2 versículos, no primeiro, a orientação divina diz, levanta-te. E na expressão inicial do versículo de número 27 está, e levantou-se. Então vamos compreender essa ideia da direção. Levanta-te. Irmãos, era o anjo do Senhor, era o Espírito de Deus. Veja o 26, cruze com o 29. No 26, e o anjo do Senhor falou. No 29, e disse o Espírito, com letra maiúscula, a Filipe. É uma ação divina. É Deus quem está dizendo, olha, você vai para tal lugar. Agora, muito embora a direção tenha a vinda de Deus, a motivação em responder a essa direção era de Filipe. Ele poderia não obedecer, ele poderia colocar os obstáculos, e a direção estava, levanta-te e vai. E eu acho interessante que Lucas não apresenta aqui nenhuma dificuldade posta pelo obreiro. Muito pelo contrário. Lucas, em sequência, diz que imediatamente ele levantou-se e foi. Quantas vezes a gente ora dizendo, Senhor, me leva. Como assim me leva? Como assim me leva? Ele diz para onde você vai, tem que ir, e o que fazer. Mas se levantar e ir, é uma prerrogativa sua. Ele não vai te forçar a fazer. Ele espera que você faça. Quantas pessoas têm um chamado lindo da parte do Senhor, mas não têm disposição para responder positivamente, para ter uma resposta em direção àquilo que Deus quer. Pelo contrário, Deus manda levantar e parece que ele tem fio trocado, ele senta. Deus manda ele andar e aí ele para, puxa o freio de mão, põe o pé no freio. É igual alguém quando ouve Deus dizendo, eu vou lhe usar, eu vou lhe levantar, eu vou lhe prosperar. E ele fica sentado esperando a mão de Deus pegar ele. Mas aqui neste texto eu compreendo como o Senhor Deus falou também ao profeta Ezequiel, não foi? Põe-te de pé e eu falarei contigo. O Senhor está esperando, meu irmão, minha irmã, você e eu tomarmos uma atitude. Ele já lhe salvou, dá uma olhadinha para você aí. Ele já te resgatou do lamaçal do pecado. Ele já te colocou aqui, olha onde você está. Você não está em um bar, você não está em uma discoteca,
Você não está entre aqueles que estão fazendo coisas terríveis lá fora, não. Você está sentado dentro de uma casa. Ele te selecionou para estar aqui e Ele está te dando uma orientação. É tempo de se levantar. Não é tempo de ficar prostrado no chão, na lona. É o diabo quem quer te ver assim. Mas o Senhor quer te ver de pé, bem disposto, bem disposta, para realizar aquilo que Ele mesmo te levará a fazer. Você consegue glorificar o nome do Senhor? Pois bem, vamos analisar este texto. E se você pegar esta palavra, levanta-te, e colocaremos uma lupa aqui. Esta palavra, no original, anastete, ela aparece muitas vezes no Novo Testamento. Ao todo, 108 vezes no Novo Testamento há essa expressão, levanta-te. 108 vezes, só no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada está dizendo a nós, levanta-te, levanta-te. Levanta-te, levanta-te. Vai ficar parado até quando? E aí 108 vezes, levanta-te. Das mais diversas situações, Deus está dizendo, levanta-te. Tem situações das mais diversas, nessas ocorrências, nessas 108 ocorrências. Mas Deus continua dizendo, levanta-te. Você consegue falar firme e forte para alguém aí do teu lado? Deus te trouxe aqui para te dizer, levanta-te. Não, melhora isso, diga para ela, diga para ele, levanta-te. Muda esta disposição aqui hoje à noite. Destas 108, porque não haveria tempo, claro, imagina, né? Poderíamos estudar as 108 ocorrências. Eu lembro-me de um professor, Dr. Matthias Grenzer, é um alemão, e ele, quando fazia esse tipo de estudo, para compreendermos o sentido de uma palavra e um texto, ele usava a expressão, vamos revisitar estas ocorrências, ou vamos revisitar esses endereços. E eu achei muito interessante isso. E nós poderíamos visitar cada uma destas referências, 108, mas faltaria tempo para nós visitarmos 108 referências, para entendermos qual o sentido de levantar no Novo Testamento. Mas eu acredito que uma porção menor seria possível de nós estudarmos hoje. E é por isso que nós visitaremos, ou procuraremos visitar, as ocorrências desta expressão bíblica no livro de Atos dos Apóstolos. Porque isso demonstra a intenção de Lucas. Lucas utiliza essa expressão levantar 8 vezes, aliás, 7 vezes no Novo Testamento. A primeira, 7 vezes, Lucas em Atos, ele está dizendo a alguém que é para este alguém se levantar. Vamos ver em que condições Lucas está dizendo para que alguém se levante? Vamos observar, por favor. E aí eu vou pedir a alguém, os nossos obreiros aqui, com 2 microfones, para que a gente possa ser bem rápido. Me ajude aí, por favor, em cada uma dessas ocorrências. Coloque alguém bom de Bíblia aí, rápido. Né? Tiro rápido. A primeira, claro, que a primeira está nesse texto que nós estamos lendo. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te. Então, nesse caso, é um obreiro. É um obreiro que está agora sendo chamado, comissionado, para ir para uma região fazer a obra do Senhor. Então, eu começo aqui. Muitas vezes o Senhor olha para mim e para você, nós, obreiros. E Ele, então, dá uma ordem. Levanta-te e vá em direção àquilo que eu estou lhe mostrando, aquilo que eu estou lhe mandando fazer. E quando a gente ouve essa orientação como obreiros, levanta-te, o que Ele espera de nós não é que nós fiquemos sentados.
parados. Mas o que Ele espera de mim e de você é que tenhamos uma atitude rápida, imediata. Eu vou me levantar e eu vou fazer exatamente o que Ele está mandando. Mas eu não sei como será, não precisa saber. Ele sabe, Ele está no controle. Se você se levantar e for, Deus fará coisas grandes por meio da tua vida. E é isso que importa, porque estaremos em obediência a Ele. Oh, glória a Deus. Mas a segunda ocorrência está no mesmo texto, claro. Acabei de falar que são 7 referências em Atos, então todas elas estarão em Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo de número 9, e o versículo é o versículo de número 6. Por favor, leia. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor disse: levanta-te e entra na cidade, e lhe será dito o que tu deves fazer. Olha que coisa linda este texto. Qual é o contexto deste verso, desta expressão de Jesus para este homem? Aqui ocorre a conversão de Paulo. Aqui, Saulo, ele está perseguindo a igreja, mas ele terá um encontro com o Senhor da igreja. Aqui ele está indo a Damasco, em um trajeto, com carta do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, e ele está indo para prender, para fechar as igrejas, para prender os irmãos. Mas nesse trajeto, o Senhor da igreja, Jesus, tem um encontro com ele. Saulo, tão soberbo, tão cheio de si, achando que poderia acabar com a igreja. E alguém pensa que pode, mas a palavra do Senhor nos diz que certa feita Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja é indestrutível. A igreja está predestinada aos céus. Eu posso até não estar nela, você também, mas a igreja, estando eu nela ou não, ela vai para os céus. Aleluia. Ninguém consegue acabar com a igreja. E Saulo agora está achando que pode perseguir os irmãos, interromper a obra, mas ele tem um encontro com o Senhor. Indo ele no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, e os irmãos em Damasco, todos ali preocupados, porque está chegando Saulo, e ele trará certamente uma grande ameaça para os irmãos que ali estavam servindo ao Senhor. Mas o texto diz: cercou um resplendor de luz do céu. E o verso 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por quê me persegues? E então disse ele: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. E eu pergunto: Saulo perseguia Jesus? Sim ou não? Na verdade, Saulo perseguia os crentes. Só que aqui um princípio muito claro é observado. Quando alguém persegue um crente, um cristão, aleluia, ele está perseguindo o próprio Cristo, porque nós servimos a Ele. Eu não sei como você veio a esta casa nesta noite. Talvez você esteja sofrendo alguma perseguição, mas fique tranquilo, você serve a Deus, você serve a Cristo, e o Senhor vai se levantar em prol desta causa, vai abater o perseguidor. E não se espante, porque este perseguidor vai acabar servindo ao Senhor também. Aleluia! Coração duro, não queria, mas quando tiver o encontro com o Senhor, Ele estará do teu lado, não é contra você. Você consegue glorificar este Deus? Eu sou Jesus a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitrar, lutar, guerrear contra os aguilhões. Então Saulo cai em terra. Aliás, estamos estudando o texto. Muitas vezes alguém diz, caiu do cavalo. Bom, não tem cavalo no texto. Nós não sabemos se ele estava cavalgando, não sabemos se ele estava indo de a pé, como era muito comum. O certo é, querido, que quando ele vê o resplendor da presença da glória de Deus, ele cai por terra. Aleluia. Ninguém consegue, de maneira soberba, ficar de pé diante da manifestação do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! E é nesta condição que ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E é nesta condição que Lucas registra essa segunda ocorrência. E aí então diz: levanta-te, entra na cidade, e lá, é lá, que eu vou te dizer o que você vai fazer. Espera aí, como dizer o que vai fazer? Ele sabia o que estava indo fazer em Damasco. O que é que ele estava indo fazer a Damasco? Cumprir a ordem do Sinédrio, prender os irmãos, encerrá-los em prisão, fechar as igrejas. Mas isso é o que ele achava que iria fazer em Damasco. Porque quando o Senhor entra na história, entra no caminho, muda-se tudo. O que é que ele faria em Damasco? Chegaria lá nas casas, nas sinagogas. Cadê os cristãos adorando a Deus aqui? Iria interromper o culto, iria puxar as irmãs pelo cabelo, iria chegar lá soberbo, com a autoridade do Sinédrio. Mas como é que ele chega? Observa, quando o Senhor diz para ele: levanta-te e entra na cidade, ele procura levantar, ele está cego. Ele não consegue. Aleluia. Dá uma olhadinha para o texto, se você gosta de Bíblia. Come Bíblia aqui, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Veja aí o que diz o texto. Levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo nada. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, o que aconteceu? Não via a ninguém. E que mais? O que é que está no texto? Então os seus companheiros, pegando ele pela mão, levaram ele para? Como é que ele iria entrar na cidade? Como é que ele queria entrar? Cheio de si, carta do Sinédrio, marchando. Mas como é que ele entra? Vem cá, ceguinho. Vamos lá, deixa eu te levar lá. Aleluia, cuidado, meu irmão. Tem alguém que só é, irmão, macho até ter um encontro com Jesus. Prepotente até ter um encontro com Jesus. Autossuficiente até se deparar com o mestre. Porque quando se depara com ele, meu irmão, cai toda a prepotência. E a gente tem que reconhecer, sem ele, a gente sequer consegue ter visão. Sem ele, a gente não enxerga um palmo à nossa frente. Então glorifique o nome do Senhor nesta noite, porque você já teve esse encontro com o Senhor. Aleluia. E olha que interessante. Ele entra na cidade, cego, vai orar, vai jejuar. E o Senhor então vai trazer Ananias para que ele recupere a visão. Mas o que eu acho interessante neste texto é quando Ananias entra na casa, verso 17, leia para mim 17, 18, olha que coisa linda está acontecendo aqui, porque o Senhor diz para ele: levanta-te, entra na cidade, e lá eu vou te dizer o que é que eu quero para você. Pode ler. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos sobre ele, disse: Irmão Paulo,
irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e seja cheios do Espírito Santo. Aleluia. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. Glória a Deus. Aleluia. Veja Lucas utilizando esta palavra, levantar, levantou-se. Quando a gente é levantado por Deus, a coisa é diferente. Há uma mudança. Levanta-te, entra na cidade. Ele foi, lá ficou, até que o Senhor então orientou. Quando Ananias vai, coloca as mãos sobre ele, então a sua visão, ela é agora refeita, ele vê novamente, e a Bíblia diz então, eu estou aqui, disse Ananias, para que eu ore por você, e para que você veja, mas para que você também seja cheio do Espírito Santo. Agora não é o mesmo Saulo, agora é um crente cheio da presença de Deus. Ele vai ser batizado, oh glória! Ele se levanta para o batismo, e aqui o Senhor muda a história de Saulo, e ele se torna um grande instrumento nas mãos de Deus. É por isso que o Senhor hoje está nos dizendo, eu lhe trouxe aqui para que você se levante, e eu profetizo aqui nesta noite, Deus vai levantar pessoas. Eu não sei o que Deus tem a fazer na tua vida. Eu não sei qual é o plano. Eu não sei qual é o projeto. Mas eu sei que do jeito que está, da situação que está, não vai ficar. Aleluias. Remanto endergue a súbia. Oh glória! O Senhor tem mudança aqui hoje à noite dentro desta casa, porque Ele tem plano, Ele tem projeto. Então levante a tua cabeça, pelo amor de Deus. Não pense que vai ficar assim, não vai. Deus vai mudar esta situação. Quem pode levantar uma de suas mãos aos céus e glorificar o nome do Senhor? Vamos para mais uma ocorrência em que Lucas registra esta palavra. Capítulo de número 9, versículo de número 40. Leia para mim, por favor. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou. E voltando para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ele abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Vemos neste momento o que Deus pode fazer por meio de seus obreiros, por meio daqueles a quem o Senhor escolhe. Este texto, todo este contexto, nós temos a cura de Enéas e temos também a ressurreição de Tabita. E a forma como o Senhor usa a Pedro para curar esta irmã é algo extraordinário. Observe o 39, por favor. E para eu não ficar falando aqui só de obreiros, vamos falar das irmãs também, porque Lucas leva esse entendimento às irmãs. Leia para mim o versículo de número 39. Se você vê o 38, ele estava ali como líder perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, foram lhe chamar para que ele tivesse uma missão. Vamos no 39. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Quem está em cena agora? É uma irmã. Como é que chamava a irmã? Dorcas. Que qualidade de irmãs? De irmã era Dorcas? Piedosa. Uma irmã que cuidava das outras. Uma irmã cuidadosa. Oh, como eu gosto de irmãs assim. Que Deus levante muitas Dorcas. Essas irmãs Dorcas, elas são irmãs que vestem os outros. Elas veem irmãs com dificuldade e elas não apontam, elas não criticam, não, elas buscam uma maneira de cobrir, de vestir, não de expor, mas de cobrir. Está entendendo a metáfora? Vivemos um tempo, querido, em que as pessoas querem expor, mas Dorcas é aquela que quer cobrir,
que quer proteger, que quer abraçar. E uma irmã dessa, irmã, faz muita falta. E quando esta igreja, esses irmãos viram que Dorcas havia morrido, eles não aceitaram. Eles disseram: não, Senhor, deixa a irmã Dorcas mais um pouquinho. Deixa a gente desfrutar um pouco mais desta comunhão. Deixa, Senhor, a gente desfrutar um pouquinho mais. Você conhece alguém que dá vontade de ficar abraçado o tempo todo? Ficar perto o tempo todo? É gostoso de estar. E a gente fica orando: ô Senhor, dá saúde à irmã Dorcas, que ela viva muito, Senhor. Mas esta irmã morreu. E os irmãos agora descobriram onde estava Pedro. E Pedro era um apóstolo, um homem cheio do Espírito de Deus. Então eles vão até Pedro, mandam varões trazerem Pedro. E Pedro vem. E quando Pedro vem, irmãos, encontra a irmã Dorcas ali, colocada num quarto. E olha o que Pedro faz, é o 40. Olha o que Pedro faz. Mas Pedro fazendo-as sair, a todas, porque elas estavam chorando. O que é que Pedro faz diante de uma situação dessa? Olha para mim aqui, presta atenção. Quando estamos passando por um momento como esse, o que fazer? Está aqui o exemplo, está aqui o caminho. Olha o que Pedro faz. Verso de número 40. Pôs-se de joelhos. Oh, glória! Pôs-se de joelhos. Nota-se que Pedro não quer aqui aparecer. Ele tira todo mundo, ele diz: não, eu preciso de um momento aqui, deixa aqui. O problema está aqui, está só eu e o problema. Só eu e a situação. E tem lutas, guerras, que é você e o teu problema. É você e a tua situação. Tira todo mundo, ninguém precisa mais ficar sabendo. Deixa todo mundo, sai. Sou eu e o meu problema, atitude. Sou eu e a minha situação. Fecha tudo. Deixa eu aqui com esta dor, deixa eu aqui com essa luta, deixa eu aqui com este problema. Mas tem uma coisa, haverá posicionamento. Pedro dobrou os seus joelhos, cravou os seus joelhos no chão e começou a orar. Oh, aleluia, está difícil, dobre o teu joelho e ore. Tem luta, dobre o teu joelho e ore, porque ainda tem esperança. Diz a Bíblia: bote a tua boca no pó, quem sabe haja esperança. O remando entergue a súrgia. Oh, glória a Deus. Continuemos o 40. E voltando-se para o corpo. Então primeiro ele ora. Primeiro ele dobra o joelho e busca a Deus. E depois de orar, o que é que ele faz? O que é que está aí? Volta-se para o corpo e aí vem o quê? A autoridade de quem ora. Porque quando a gente ora, irmãos, é tão interessante que você desce no joelho, desce para a oração, muitas vezes sem saber como agir. Sim ou não? Sem saber o que fazer. Não é? É o que Pedro faz aqui. Ele dobra o joelho, não sabe o que vai fazer. Mas quando ele dobrou o joelho e começou a orar, ele já sabe exatamente o que ele tem que fazer. Ele olha para Dorcas, volta-se para ela, para o corpo, e diz: Tabita! E aqui Lucas registra novamente o levanta-te. Levanta-te! Irmão, era um morto. Era o cadáver da irmã Dorcas, e agora tem um crente cheio da presença de Deus, na oração, dizendo: levanta, vai, levanta, irmã Dorcas. Tem um povo aí que não quer que você parta assim não, fica de pé, levanta. E olha o que diz o texto sagrado: e ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, se assentou. Isto é milagre, meu irmão. Talvez você, minha irmã, querida irmã, esteja aqui na situação de Dorcas. Ah, pastor, tu não sabe, mas meu problema, ele já chegou já no final. Não tem solução. É insolúvel para você, mas não é para Deus. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Oh, reintergue, esturgue, mandarai.
Basta você orar e Deus vai te mostrar, Deus vai te dirigir e vai lhe dar autoridade para chegar lá onde está a morte, onde está para você o fim, e você terá autoridade para dizer: levanta-te, e essa situação vai mudar. Oh, glória a Deus. E te prepare, porque tem milagre. O quarto está fechado, o irmão Pedro está de joelho, mas agora não é ele o morto, não é ele o cadáver, não é ele o corpo, é ele a mãe Dorcas sentada. E eu fico imaginando só os dois no quarto. E aí, mãe Dorcas, como é que a senhora está? Estive morta, mas eis que estou viva. Como é que foi essa situação? Não sei, estava lá, morri. E agora? Estou sentada vendo aqui Pedro. Olha que coisa boa. Veio me visitar, irmão Pedro. Aleluia. Agora, irmãos, imagina quando Pedro abriu a porta. Não, imagina a expectativa, porque eram irmãos, né? Você quer deixar... Fala ou não fala? Vou falar. Você quer deixar uma irmã com expectativa, é pôr ela do lado de fora e fechar a porta. Você consegue ouvir o círculo de oração do lado de fora da casa da irmã, da sala da irmã Dorcas, ou do quarto dela? Tudo lá de fora, uma com a outra. O que será que está acontecendo? Escuta alguma coisa aí? Tem barulho? O que é que Pedro está fazendo? Orando. Orando. Só a voz de Pedro: Senhor. Dá uma olhada aqui, Senhor. Irmã Dorcas, morta. Olha aqui. Orando. Meu Deus, meu Deus. O que é que o Senhor quer que eu faça aqui? O Senhor me trouxe aqui, o que é para fazer? Daqui a pouco, certamente, o Espírito do Senhor falou a ele: eu quero fazer milagres. Eu quero ressuscitar o que está morto, Pedro. Eu não te levei aí por acaso. Eu não te pus nessa situação sem propósito. Eu te levei aí dentro para mostrar o meu poder, a minha glória, que eu sou Deus, que tem o poder para trazer à vida o que está morto. Eu sinto a presença de Deus aqui. Recebe esta palavra no teu coração, minha irmã. Você consegue colocar a tua mão no ombro dessa tua companheira que está aí e dizer para ela: Deus te colocou nessa situação para lhe dar autoridade, e tu vai para casa com esta autoridade hoje. E vai dar ordem lá: levanta-te, viva! Claiter que estor que brubia mandarabagai. Adebanarabai astur que sergue anagai sou. Anda e tergue sou. Oh glória, oh glória. Está sentindo a presença dele aí? Aleluias. Fecha a tua porta. Fala ao teu pai que está em oculto. Apresenta para ele. Apresenta para ele. Reclai chor que é sergue. Oh glória a Deus. Libera o teclado aqui. Apresenta para ele. Onde é? Onde está? Não enterra não. Não sepulta não. Só sepulta se ele falar que chegou o fim. Mas se ele não falar, continua crendo. Continua crendo. Essas irmãs poderiam fazer o fúnebre de Dorcas, mas sabendo que Pedro estava ali, ainda havia esperança. Vamos chamar Pedro. Pedro chega lá. Pedro poderia fazer o que certamente muitos de nós faríamos: prepara o caixão, fez convênio para o funeral, compra a coroa. Mas Pedro diz: primeiro eu vou orar. Dobrou seu joelho e orou. E na autoridade do poder do Espírito de Deus, ele olha e diz: vai ficar assim não, viu? Tem reação aí. Não chegou o tempo ainda não, viu? Aleluia. Não vai fazer certidão de óbito ainda não. Tem mais tempo na terra para você trabalhar, Dorcas. Ainda tem mais o que fazer, Dorcas.
Oh, estou olhando para várias Dorcas à minha frente aqui. Deus ainda vai te usar, ainda tem muita gente a ser assistida, ainda tem muita gente a ser coberta, ainda tem muita gente a ser abraçada, e é por isso que Deus está te livrando aqui hoje à noite. Ramandore Kandarai. Glória a Deus. Vamos mais para uma só dessas referências. Glória a Deus. Aleluias. Atos, o capítulo de número 14 e o versículo de número 10. Oh, glória a Deus. E disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Agora Paulo está chegando em uma região, a região de Listra, e ele encontra certo varão, leso dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Irmãos, para Lucas registrar esta ideia aqui que nós estamos trabalhando, levanta-te, para alguém normal, para alguém em perfeita saúde, até seria algo fácil. Mas agora Lucas vai registrar esta ordem, levanta-te, para alguém que nunca conseguiu se levantar, desde seu nascimento. O texto vai nos mostrar este coxo, que nunca, veja a expressão do versículo 8, o qual nunca tinha andado. E eu olho para esse texto e vejo pessoas que nunca conseguiram se posicionar. Existem pessoas que não conseguem ficar de pé. Como é triste. Você olha para ele, há todo um esforço de muita gente para que ele se firme, mas ele nunca se firmou. Ele nunca se levantou. Mas é interessante que em nós há um sentimento de desistência jamais. Desistir jamais. Não podemos desistir. Há um sentimento de insistência. Já viu como o evangelho é? Ainda não aceitou, mas vai aceitar. Ainda não se levantou, mas vai se levantar. Ainda não se firmou, mas vai se firmar. Porque ele é poderoso para fazer. E diante desse cenário, este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que ele tinha fé. Irmão, como é que alguém que nunca andou, nunca firmou o pé, olha para um pregador? E eu não sei como, porque a Bíblia diz que Paulo viu que ele tinha fé. Está no texto aí? Vê aí, confere aí para mim. Confere para mim. E este ouviu Paulo falar, o qual fixando os olhos sobre ele e percebendo que tinha fé para ser curado. Isso, percebendo que tinha fé. Olhe para o seu irmão e vê o que é que você percebe. Como é isso? Me ajuda a entender, como é isso? Olhar para alguém e perceber que ele tem fé. Como que é isso? Que significa isso? Olha para o teu irmão, estou olhando aqui. Como é que a gente percebe que alguém tem fé? O que é que poderia ter demonstrado a Paulo? Paulo está lá pregando, e de repente pregando para todo, olha lá um coxo que nunca tinha se levantado, olha bem para ele assim, olha no olho dele, e percebe nele, no rosto, fé. Fé. Ah, meu irmão, quando Paulo, ele olha no rostinho do coxo, ouvindo a mensagem, e percebe que há fé para ser curado, ele vai dar a Lucas mais uma ocorrência sobre a ordem de levantar. O que é que ele diz? Leia aí. E disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Paulo olha, e eu acho interessante que quando a gente dá ordem, irmãos, a gente precisa pôr força na voz. Muitas vezes a gente quer decidir algo, falar algo, mas a gente fala de forma trêmula.
de forma acovardada. Irmãos, Deus está te dando autoridade. E quando você tem autoridade, você abre bem a sua boca, rasga a voz e diz: levanta! Paulo, eu nunca levantei, mas tem fé. Então é assim, ó, o processo é esse. Fixa o seu pé direito. Aprenda a ficar de pé a partir de hoje. E a ordem, irmão, foi tão contundente, tão intensa, senhores, que a Bíblia diz que ele não ficou de pé. Ele fez o quê? Ele saltou. Mas ele saltou e não caiu. Ele saltou, meu irmão, e não voltou a ficar deitado. Ele saltou e ele ficou de pé. Agora os seus pés estavam firmes, porque havia nele fé para acreditar no milagre, na mudança. E a ordem de Deus para nós hoje é: levanta-te. Levanta-te. Você pode ouvir esta voz e glorificar o nome do Senhor. Eu já vou terminar. Levanta-te. A primeira ocorrência em Filipe, para o eunuco, disse: levanta-te. E imediatamente ele apresentou-se. Levantar significa apresentar-se, despachar-se rapidamente. A frase denota prontidão, entusiasmo e expedição. Prontidão, entusiasmo e expedição. Ou seja, Deus está te expedindo, Deus está te enviando. Não é ficar parado, porque o texto de Atos 8, que estamos aqui no 26, fala para Filipe: levanta e vai, levanta e vai, levanta e vai, levanta e vai. Se coloque em pé todos, levanta e vai. A obediência tem que ser imediata. Não há mais tempo aqui para eu continuar. Nós andamos por fé e não por vista, pois nenhum de nós sabemos o que vem de nossas ações, mas nós recebemos luz para avançarmos. Não sabemos o que Deus fará conosco, querido, por esse tempo. Não sabemos quanto tempo temos para realizar o que Ele quer que a gente realize, mas nós temos a luz da sua direção, dizendo: fui eu quem te colocou aí. Então continue, avance, não pare. Não fique olhando para as circunstâncias. Eu vou terminar com este texto. Não fique olhando para as circunstâncias. Tem crente que não se levanta, não faz. O que é que ele está esperando? Um tempo favorável. Ele está esperando uma mudança, algo acontecer. Já aconteceu. Levanta-te. O escritor de Eclesiastes 11:4, ele diz: quem fica observando o vento não planta, e quem fica olhando para as nuvens não colhe. Está olhando o tempo, aí não planta. Não plantou, não vai colher. Para de olhar as circunstâncias. Para de colocar a culpa no tempo. Pare de olhar para as circunstâncias. Não espere circunstâncias favoráveis. Deus levou um diácono, tira ele de um lugar populoso, leva para o deserto. Não era ambiente favorável. Mas quando a gente trabalha crendo, a gente semeia no deserto. O deserto não tem água. Lançar semente no deserto, querido, é certeza, olhando por uma ótica humana, que não vai dar nada. Mas ele vai no deserto e lança uma semente a um etíope. A semente penetra. Eu acho interessante que o lugar é deserto, mas tinha água. Porque a provisão que precisa, Deus dará. Diz que o etíope olhou e diz: eis aí uma água. No deserto? Caminho deserto, encontraram água? É. Porque à medida que for se desenrolando essa história, a gente for estudando, você vai perceber que se Deus te levou, não importa se é deserto. A hora que precisar dar água para aquilo que Ele quer fazer, a água vai estar lá. A água vai estar lá. A mensagem é pregada, ele se converte, para ser batizado precisa de água. Então lá estava a água. Eis aí a água, o que me impede de ser batizado?
Oh, glória. Felipe, então desce com ele. Olha, se você crê, eu creio. Desceu e está lá na água. Não é mais no deserto, está lá dentro da água. Ele, etíope, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta uma nova criatura. Oh, e vai para a sua terra, para a obra que Deus faria. Levante uma de suas mãos aos céus. Feche os teus olhos agora, eu quero orar por você. Sustente a tua mão o quanto você puder neste momento. Oh, e comece a falar com Deus. Eu não sei em que área, em que situação você está prostrado. Eu não sei o que está lhe fazendo parar, interromper a tua caminhada. Eu não sei qual é a dor, qual é a luta, qual é o sofrimento, mas eu sou tomado de autoridade agora para lhe dizer: levanta-te e avance, levanta-te e avance, saia do chão, saia da lona, bata a poeira, bata o pó, porque Deus está mudando agora esta situação. Eu não sei se é na tua casa, eu não sei se é na tua família, eu não sei se é em você, em seus sentimentos, em suas emoções, mas o Espírito Santo está lhe dizendo agora: levanta-te, muda-te, tenha prontidão, tenha entusiasmo e seja expedido pelo Espírito do Senhor nesta noite. Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Oh, glória. Ore comigo, ore. Aqui está a tua igreja em oração. E nós estamos crendo, Pai, que a tua palavra hoje, ela muda o nosso entusiasmo. E sairemos daqui, Senhor, em prontidão, de pé, para realizarmos o teu querer e a tua vontade. Leva-nos, leva cada um, Senhor, desses meus irmãos e irmãs, para aquilo que o Senhor quer realizar na vida de cada um deles. Continue abençoando este setor, esta igreja, os nossos muitos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O Erivaldo Dias, Senhor, que está pedindo oração, e tantos outros que estão agora em oração conosco. E esta igreja está em oração também. Pai querido, muda a história. Ah, Senhor, eu não sei se esta palavra encontra alguém doente. Eu não sei se esta palavra encontra alguém parado. Eu não sei se essa palavra encontra alguém desanimado, desmotivado. Mas é encontrando, Senhor, a tua voz está dizendo: levanta-te, mude esta situação agora, te ponha de pé em prontidão e deixe Deus te usar. Se revista da presença do Senhor, do poder do Espírito de Deus, e guarde esta palavra no seu coração, porque o Senhor está te mandando ir, está te mandando avançar. Não é para trás e não é parado, mas é para frente. Faça como Paulo, lance-se para o alvo. Aleluia. Esqueça das coisas que para trás ficam, porque é para frente que o Senhor lhe quer.